santa e gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Silvio, estou falando da CADIG, Ministério de Madureira e Guarda Grande. Glórias a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar, pois nessa manhã estaremos lecionando a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Oremos, meus amados. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te amamos, adoramos o Senhor, glorificamos o teu santo e bendito nome. Somos agradecidos porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, Senhor, sarado as nossas enfermidades. Agradecemos ao Senhor porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Cristo e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nessa manhã, Pai querido, abençoa toda a CADIG, abençoa todo o teu povo, abençoa o teu servo, nosso pastor presidente Israel Maia, a sua família, dá saúde, dá graça, dá vitória. Dá-nos também, Senhor, entendimento e sabedoria da tua palavra, para que possamos fazer notório o ministério do Evangelho. Assim oramos agradecidos no precioso e maravilhoso nome de Jesus, aquele que está vivo e reina para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos adorar o Senhor com dois hinos da nossa harpa cristã. Quem tem a sua harpa, a harpa do culto, né? Glória a Jesus. Abra, por favor, no número 256. Vamos louvar o Senhor com dois hinos. 256. Abandona este mundo de horror, né? E depois nós vamos louvar o Senhor com o hino 258, que fala: na rocha eterna firmado. Glória a Jesus. Amém? Então vamos lá. 256. Abandona esse mar onde podes naufragar, abandona esse mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Ó, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Vês faróis a clarear e perigo a marcar. Abandona esse mundo de horror. Já na barra mais além, seu barco se sustém. Oh, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar. Abandona esse mundo de horror. Ó, amigo, ouve já, essa voz te salvará. Ó, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona esse
Aleluia. Graças a Deus. Por favor, meus irmãos, hino 258. Aleluia. Se nós dizemos ao pecador que abandone o mar proceloso, o mar do pecado, nós agora vamos dizer quem é o Salvador. Aleluia. 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a linda, então verei com anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com Aleluia. Muito obrigado, nosso irmão Marcos, músico. Deus abençoe a sua vida. Nossos irmãos que estão aqui na terra. Deus abençoe os queridos irmãos. Nosso pastor, o Will, está com a gente também. Deus abençoe os amados queridos irmãos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos amados, vamos à lição de número 6. Essa lição que vai falar dos Salmos de número 51. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um chamado ao arrependimento. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Lição 6, é a página 27 dos irmãos, né? Lição de número 6, hoje 10 de maio de 2020. E eu quero aproveitar para parabenizar nossas irmãs, né? Hoje é dia das mães, parabenizando a minha esposa, né? Serva de Deus, também a minha mãe,
por esse dia todo especial. Que Deus te abençoe, minha mãe. Deus abençoe. Como nós dizemos, bênção, mamãe. Graças a Deus. Deus abençoe a todas as nossas irmãs em Cristo Jesus e a todas as mamães que estiverem nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Texto áureo. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Deus abençoe, queridos. Os objetivos desta lição, glórias a Deus. Apresentar o contexto histórico sobre os Salmos 51. Revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista Davi a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Texto de referência, irmãos. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Assim diz a palavra no texto de referência. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração nesta hora. Pois bem, meus amados, glória a Jesus. Na introdução da nossa lição, nós vamos ler dessa maneira. Nessa lição, abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade de restauração quando há verdadeiro arrependimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. O contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Glórias a Deus. Nós estamos só iniciando aqui o tópico primeiro, lendo a parte introdutória do tópico. Nós vamos ver aqui as transgressões de Davi, no primeiro, no 2, o fruto do pecado e o plano de Davi, 1:3, Natã, o profeta de Deus. Vamos lá, meus amados. 1:1. Em 2 Samuel, capítulo 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Número 1. Significativas as duas expressões.
tempo em que os reis saem. Porém, Davi ficou. Aleluia. Só aqui nós vemos uma coisa. Antigamente os reis saíam à guerra junto com o exército. E Davi, desta vez, Davi não foi. Ele ficou. Então nós vimos aqui uma ociosidade. Continuando. Por estar ocioso, número 2, olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. 3, deitou-se com ela e adulterou. 4, por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Como cristãos, somos tentados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Então vamos ver essa primeira parte de duas formas. Vamos ver assim, olha. Primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Só um resumo rápido aqui, irmãos, para os irmãos entenderem melhor. Primeiro, a ociosidade do rei, né? A ociosidade do rei. Às vezes nós queremos fazer o bem, mas o mal está sempre diante de nós. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, falou em 1 Coríntios capítulo número 7, versículo 12 ao 25, mas culminando com o versículo de número 19. A gente quer fazer o bem, mas o mal está sempre diante de nós. Eu não posso entender que Davi estivesse fazendo aquilo, querendo pecar deliberadamente, né? Acabou uma situação onde ele ficou ocioso e pecou. Amém? Pecou. Glória a Jesus. Segunda parte, o pecado nos separa de Deus. E nós precisamos voltarmos para Deus. Como diz aqui na revista, no capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, número 13, versículo 13, e Gálatas 5,16. Eu vou ler só Gálatas 5,16. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Oh, glória! Que mensagem gloriosa! Amém? Oh, aleluia! Se nós voltarmos um pouquinho, que está tão nítido, tão prático para nós aqui, se irmãos me permitem, Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Glórias a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então nós precisamos fazer a obra do Espírito e não as obras da carne. Porque se nós cumprirmos a vontade de Deus, fazendo a obra do Espírito, nos aproximaremos de Deus. Mas se fizermos a obra da carne, nós nos afastaremos de Deus. Se nós pegarmos aqui, Isaías capítulo 59, glória a Jesus, olha o que diz a palavra, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glória a Deus. Está a palavra.
Então, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Glórias a Deus. Continuando, meus amados, o fruto do pecado e o plano de Davi. Vemos aqui, olha, em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. Continua, a partir de então a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado, e a pena do pecado deveria ser aplicada tanto a Davi, rei, quanto a Betseba, conforme determina a lei de Moisés, em Levítico capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio 22. Assim, Deus planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Deus não, Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Um pecado chama o outro. Olha só como é que isso acontece. Davi tentou encobrir o seu pecado, um pecado chama o outro. Vamos lá. Determinou que Urias descansasse. Ele ficou sentado na porta do rei. Você não pode descansar? Vou descansar se o meu povo está em guerra. Aleluia. Esse é o guerreiro de Deus. Esse é um homem, uma mulher de Deus que não para, que não cessa, que não descansa enquanto não vê a obra feita, realizada. É você, meu irmão? Deus abençoe. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, esse plano já fracassou. 2. Festejar com Urias, com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ia repousar com sua mulher, a fim de fazer constar que Urias seria o pai da criança. Fracassou também. Aleluia. Glórias a Deus. Como as duas tentativas iniciais fracassaram, ele mandou botar Urias na frente da batalha para morrer. O que era pecado de prostituição, agora virou pecado também virou pecado de homicídio. Ele botou o soldado para morrer. Após a morte de Urias, ele se casou com Betseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, e não era do seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Vamos pensar da seguinte maneira, irmãos. Olha, Davi tenta encobrir o seu pecado, seu erro. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim, ó: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Aleluia. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Eita glória. Não adianta, irmão. Nós podemos nos esconder dos homens, mas nunca, muito obrigado, meu irmão, mas nunca vamos nos esconder de Deus. Nós podemos nos esconder dos homens, mas nunca de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Poderíamos falar com muitas palavras a respeito disso, mas vamos nos ater a esta maravilhosa lição. Glórias a Deus. Nada há encoberto que não haja de ser revelado. Mateus capítulo de número 10, versículo número 26. Nada há encoberto que não haja de ser revelado. Hebreus capítulo 4, versículo de 11 a 13. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Tem um texto na Bíblia que fala a respeito do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que o Senhor pegou Ezequiel pelo cabelo da sua cabeça. Vem cá, Ezequiel, eu vou te mostrar o que os homens fazem ao escuro e pensa que ninguém vê. Os homens não veem, mas olha, eu vejo.
e mostrou para Ezequiel o que os homens faziam. Sacerdotes, homens de Deus, fazendo coisas que abominavam, era abominação diante do Senhor. Pois bem, irmãos, vamos continuar. Glórias a Deus. 3. Outra nota importante. Natã, o profeta de Deus. Para Davi a situação estava resolvida. Fiz o que eu quis, encobri tudo, está tudo certo. Meu irmão, escuta aí só. Porém, para Davi a situação estava resolvida. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, o amado de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As ricas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes mais o preço da ovelha. Nesse momento, Natã denuncia de forma direta que esse homem era o próprio rei Davi. E aí eu quero destacar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Primeira coisa, eu quero destacar a obediência do profeta Natã. Quando Deus diz para ele, vai e fala. Oh glória! Você tem certeza que Deus tem revelado a você, meu irmão? Minha irmã, tem certeza que Deus tem usado você? Vai e fala. Fala em nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse momento é que Natã, ele não era apenas obediente. Natã, ele era um homem cheio de conhecimento. Ele sabia quem era Davi, ele sabia das experiências de Davi. Ele sabia, ele tinha conhecimento de causa, sabia das histórias, das experiências de Davi. E outra coisa que eu quero destacar aqui, a sabedoria. Ele não tinha só conhecimento, ele tinha também sabedoria. Ele usou uma parábola, ele falou por parábola, até porque o rei tinha autoridade para matá-lo, para mandar matá-lo. E ele, com muita sabedoria da parte do nosso Deus, ele falar em nome do Senhor de forma incontestável. Ele falou de forma incontestável. Meu Senhor, um homem rico, com muitas ovelhas, um pobre homem com uma ovelha só. Oh, meu Senhor, um homem rico com muitas ovelhas tomou a única ovelha do homem pobre e ainda matou. O que se deve fazer com ele? E ele ficou irado e disse, esse homem tem que morrer. E o profeta direcionou diretamente para ele e disse, esse homem é você, foi você que fez isso. Aleluia. E aí denunciou o pecado. E o que me chama a atenção nesse momento, irmãos, permita-me falar nessa hora, depois a gente fala mais sobre o assunto, é que o Davi, ele diz assim, eu pequei. Eu pequei. Enquanto tem muitos que tentam encobrir de todas as maneiras o seu pecado, achando que não vai dar em nada, Davi está dizendo aqui, eu pequei. Aleluia, glórias a Deus. O caminho do arrependimento. Vamos ao tópico segundo, meus amados. Bom, no primeiro tópico nós vimos, eu aprendi que a desobediência ao Senhor conduz Davi a um estado de completo esvaziamento espiritual e de profunda angústia. Eu aprendi. Você aprendeu, meu irmão? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. 2. O caminho do arrependimento. Nessa conversa,
Natan revela os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto com a luz do sol perante Israel. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 12. Logo, Davi se arrependeu do seu pecado e ele pediu perdão. Glórias a Deus, é onde nós já estávamos entrando, né? Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Permita-me, irmãos, aqui está em Salmos capítulo número 51, versículo de número 3. Permita os irmãos, me permitam. A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 12, versículo 5, que o diabo nos acusa de dia e de noite. Só confirmar aqui, meus irmãos. Só confirmar aqui. Nós somos acusados pelo inimigo de nossas almas diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E eu quero deixar aqui essa palavra para você entender. Oh, glória. Deixa eu marcar aqui, meus amados. Eu vou ver direitinho aqui onde está e já falo para os irmãos, para não errar. Apocalipse, capítulo 12. Mas nós vamos acertar aqui direitinho onde está escrito e vamos deixar para os irmãos também aqui esse versículo da palavra do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Para que os irmãos não fiquem sem conhecimento. Glória a Jesus. Amém. Deixa eu continuar. Depois eu passo para os irmãos o versículo exatamente onde está. Glórias a Deus. Aleluia. Sim. Versículo do número 10. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aí está o verso. Apocalipse 12, 10. Nós somos acusados de dia e de noite, mas nós temos, oh glória, nós temos uma cobertura. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém? Graças a Deus. Continuando, meus amados. 2:1. Reconhecimento e confissão do pecado. Já estamos passando aqui. Aleluia. Ele sabia profundamente dos seus erros. Estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Davi reconhecia o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento. Continuando, pois exige o reconhecimento da falha. Davi agora está arrependido, está angustiado porque não pode ter comunhão com o seu Deus, porque o pecado, como nós lemos em Isaías capítulo 59, nos afasta de Deus. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer o seu erro. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Meu Deus. Muito se busca Deus, muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Esse caminho é perigoso. Permita-me falar aqui dentro ainda. Deixa eu falar em vários pontos, de várias maneiras. Olha só. Vamos falar assim, Davi reconheceu o seu pecado.
reconheceu o seu erro. Eu pequei. Agora ele confessa. Aleluia. Reconheceu, confessou. Ele era tão sensível ao Senhor que o Senhor permitiu que ele se voltasse, aleluia, para o Criador. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo em que fazemos tudo. Deixa aí, vamos fazer. Nem percebemos quando erramos, nem percebemos quando pecamos. Permita-me, há muitos pródigos dentro da igreja, há muitos filhos que estão dentro, quando na verdade estão fora. É o que nós estamos estudando, é a nossa lição. Não não permita, queira a presença de Deus na sua vida. Errou, pede perdão, até porque nós vamos ver daqui a pouquinho que pecado tem consequência. Vamos lá. Número 2, a confissão, pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Salmos 51:4. Percebemos que Davi confessa e pede perdão a Deus. Olha, Shed explica: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados contidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como Ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-os. Estamos diante de um Pai amoroso. Eu amo, permita-me, eu amo o hino 396. Amo, porque ali mostra uma coisa muito especial, muito além do nosso entendimento, é o amor de Deus sem par, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Ele nos ama mais, aleluia, oh glória, mesmo sem nós merecermos. Glória a Jesus. Vamos lá. 2:2, reconhecimento de que só o Senhor poderia perdoar o seu pecado. Davi reconhecendo que só o Senhor poderia perdoar o seu pecado. Olha, a ciência de Davi, saber que seu Deus é misericordioso. Ele tinha conhecimento, ele sabia. Davi sabia que se recorresse a Deus, Deus o perdoaria. Continuando, um Deus que perdoa pecados, demonstrando seu incondicional amor. Até porque, se nós vemos na palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na verdade, quando ele morreu, todos estavam desviados, todos estavam afastados, todos estavam fora da direção de Deus. Todos fugiram. O pastor foi preso e todos fugiram. Até Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, como o Senhor Jesus havia falado, também se afastou. Todos se afastaram. Aleluia. Então, quando ele morreu, nós estávamos todos desviados. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos aproximamos de Deus. Mas eu vou contar para você ainda mais sobre esse assunto, então vamos devagar. Glórias a Deus. Continuando.
2:3. O perdão não aniquila as consequências. Agora eu te conto. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria da sua casa. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. Davi clamou semanas, jejuou, orou. Não adiantou. Deus falou para ele: ele vai morrer. E o interessante, quando o menino acabou, quando ele ouviu dizer que o menino morreu, ele levantou e comeu. Alguém falou assim: mas porque o filho estava com vida, você jejuava e orava, e agora que ele morreu você levanta e come? Eu falei assim: agora está na mão de Deus, agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando, o mal veio sobre a família de Davi. A criança morreu, o mal veio sobre a família de Davi. Olha que coisa que aconteceu, olha o que aconteceu. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. No terraço foram envergonhadas. Continuando, 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Quando Deus nos perdoa, nós alcançamos, nós temos novamente acesso ao Pai. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanecermos em vigilância e oração. E aí eu quero dizer para vocês da seguinte maneira: olha, 2:3, glória a Jesus. Nós vamos ver assim: nós vimos aqui que existe a lei da semeadura. Aqui nós vemos a lei da semeadura. O que o homem planta, o homem colhe. O perdão de Deus libera o acesso. Isso é justo, tá, irmãos? É justiça de Deus. E para não cair em tentação é preciso vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui só mais um trechinho, por favor, meus amados. Só voltar um trechinho aqui. Meus queridos, a forma mais fácil de falar sobre este assunto é o seguinte: quando você planta feijão, você colhe feijão. Você planta milho, você colhe milho. Vamos falar abstratamente. Você planta ódio, você colhe amor? Não, meu irmão. Quem planta ódio, colhe ódio. Agora, quem planta amor, colhe amor. A lei da semeadura. Tiago fala que se você pode fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então, vejamos de que maneira nós estamos semeando. Aleluia! Vejamos de que maneira nós estamos semeando. Glória a Deus. Continuando, meus amados, os pedidos do salmista: o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. Glórias a Deus. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus.
Vale lembrar, meus irmãos, que o Salmo 51 é um salmo de perdão, ou da penitência, né? Eu estava ouvindo alguns comentaristas, eles estavam dizendo, o Salmo 51 é o salmo do perdão, ou da penitência. Louvado seja o nome do Senhor. Só para os irmãos gravarem aí. Pois bem, 3:1. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Ele pede ali no versículo de número 6. Versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede ao Senhor que lhe dê sabedoria. Permita-me, deixe-me ler esse versículo, irmãos. Capítulo 51, versículo 6. Glórias a Deus. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas. Aqui é muito interessante, que Deus te dê capacidade para lidar com os problemas. Aleluia. Eu estou orando sobre a sua vida, que Deus te dê sabedoria para lidar com os seus problemas, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê entendimento e sabedoria para lidar com as situações difíceis pelas quais você está passando. Mas se lembra, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação dá também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Amém. Voltando para a nossa lição. Aleluia. Completando o versículo. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser tanto externos quanto internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas, Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com os seus pecados residentes, os que estavam em casa, o que estava na sua família, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Como agir? Senhor, como eu vou agir na minha família? Continuando, ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade, todavia desprezou o caminho correto. Davi, com relação à sua família, desprezou o caminho correto. Continuando, o caminho correto era aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele abate. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate na porta. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Os pedidos do salmista. 3:1. Vamos ver da seguinte maneira, meus amados. Louvado seja Deus. Davi pede sabedoria ao Senhor, o que nós podemos pedir. Tiago, capítulo de número 1, versículo número 5. Quem não tem sabedoria, pede a Deus, que vai dar liberalmente e não vai lançar em rosto. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, depois alguém vai lá e lança em rosto. Nosso Deus não é assim. Aleluia. Nosso Deus não é assim. Externamente, teve grandes vitórias. Deixa eu destacar algumas para vocês. Mas dentro de casa, teve muitas derrotas. Quero destacar 2 fatos para os amados irmãos. 2 fatos, foram muitos. Eu quero dar só 2 exemplos. Só 2. Internamente, ele não conseguiu conduzir nem a vida de Absalão. Absalão foi terrível na vida do pai.
E uma das coisas que ele fez, né? Eu quero lembrar outra. Uma você já sabe, com relação às concubinas. Mas eu quero lembrar outra. Ele ficou na porta da entrada da cidade, falando com todo mundo, beijando todo mundo, ajudando todo mundo, por 4 anos. Depois ele tomou a cidade de Jerusalém. Ele foi para combater contra o pai, para guerrear contra o pai. Mas o pai, cheio de sabedoria, Davi, cheio de sabedoria, desceu por um lado e ele entrou por outro. Mas Absalão chegou a tomar Jerusalém das mãos do pai. Então isso aqui era interno, era uma briga interna. E Absalão venceu seu pai. Mas espera aí, não vou deixar assim não. Vou te dar outro exemplo. Externamente, Davi era muito, meu Deus, tinha uma intimidade com Deus que era uma coisa tremenda. Davi, quando ia sair para a guerra, ele dizia assim: Senhor, eu posso ir na guerra? Os filisteus, por exemplo, eu posso ir na guerra, Senhor? Aí o Senhor falou assim: pode, vai, e eu serei contigo. E Deus foi mesmo com Davi. Davi saiu contra os filisteus e Davi venceu os filisteus. E o interessante, amados, depois os irmãos podem pegar as escrituras aí, de Samuel, de Crônicas, enfim, tem muitas escrituras boas aí para os irmãos se deliciar. Logo depois, não muito tempo depois, pouquíssimo tempo depois, os filisteus novamente vieram contra o rei Davi. Eu fiquei maravilhado quando eu li que Davi, ele não foi contra os filisteus, ele novamente foi orar. Oh, glória! Ele não foi combater como na primeira vez, ou melhor, ele não foi combater dizendo assim: se Deus me deu vitória na primeira, Deus vai me dar vitória na segunda. Não, ele saiu e perguntou ao Senhor: meu Deus, o Senhor me deu vitória na primeira vez, mas eu posso novamente combater contra os filisteus? Aleluia! E eu estou cheio de graça nesse momento, se os irmãos me permitam, eu estou cheio de graça. Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse momento foi como se Deus dissesse assim: meu filho, porque você busca a minha presença, porque você busca o meu conselho, eu vou fazer uma coisa muito especial. Eu vou cavalgar, eu vou marchar pela copa das árvores, para você saber que eu estou contigo. Aleluia! E foi assim que aconteceu. Quando Davi ouviu como que um exército marchando sobre a copa das árvores, ele saiu à batalha, porque ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia! Oh, glória! Que Deus te dê, irmão, irmã, sabedoria, aleluia, para vencer tanto dentro de casa, quanto fora. Que Deus te dê vitória internamente e externamente. Ore, busca, invoque o Senhor, peça o conselho de Deus. Isaías capítulo de número 30, diz uma palavra muito forte: ai dos filhos rebeldes que buscaram conselho, mas não de mim, uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Não sejamos dessa maneira, meus irmãos, mas que nós possamos buscar o conselho de Deus. Buscar o conselho de Deus. Busque o conselho de Deus. Busca o conselho de Deus para a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que nós acabamos de falar está em 1 Crônicas, capítulo de número 14, versículo número 15. Aleluia. O Senhor marchou sobre a copa das árvores. Louvado seja o nome do Senhor. 3:2. Glória a Deus. Purifica-me como isopo. Davi pede ao Senhor que o purifique como isopo. Isopo, né? Uma palavra difícil. Isopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Aleluia! Oh, glória! Purifica-me como isopo. Oh, glória! Você vai ter certeza de que você está purificado. O isopo é um arbusto aromático,
com cacho de flores amareladas, crescia nas fendas das rochas, era usado na cerimônia de purificação, lá em Levítico, capítulo 14. Outra passagem relacionada ao sopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos no Egito, molharam um feixe de ensopo no sangue de um cordeiro sem defeito. Lembra quando um cordeiro era partido para cada família, e se a família fosse pequena, dividisse com... Eita glória! Aleluia! Se a família fosse pequena, dividiria com a outra família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falo a respeito disso. Louvado seja Deus. Morto aquele... o cordeiro tinha que ser morto naquele dia. E eles betumaram o alto e as laterais das portas e janelas da sua casa. Isso aconteceu no tempo lá no Egito, quando o Senhor matou os primogênitos. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto, queria se sentir completamente restaurado do seu pecado. Então ele pediu ao Senhor que o restaurasse. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Aleluia. Glória a Deus. 3:2. Purificação. Aleluia. Eu quero ser puro. Eu quero ser santo. Aleluia. Eu quero a santificação. Até porque o escritor aos Hebreus disse, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Continuando. O Egito, lembra do Egito? Aleluia. Aquela planta que foi utilizada, molhava no sangue. Glória. Era uma figura do tempo presente. Lembrava ali, o sacrifício do cordeiro lembra hoje, era uma figura de hoje. O cordeiro no Egito simboliza, é uma figura do Cristo, que foi morto pelos nossos pecados. Aleluia. Pelos meus, pelos seus, pelos pecados de todo mundo. Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. Mas é preciso se arrepender e pedir perdão. Aleluia. Glórias a Deus. Nós lemos a mensagem que diz, em 1 João capítulo de número 1, versículo número 7, somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Deus está na luz. Glória. Vamos para a palavra? Deus é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a escritura que os irmãos acompanham a gente aí bem de pertinho. Aos Hebreus, 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Aleluia. Glória! Nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 3:3. A alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no versículo 12: alegria e salvação. Aleluia. Davi estava em um estado de angústia profunda, sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. 2. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. John W. Biden, alegria, diz, a alegria na proveitosa profundidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do nosso estilo de vida,
que o poeta vislumbra aqui, glória a Deus, salvação. Aqui não se trata simplesmente de perdão, mas das bênçãos que se seguem após o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado produz angústia e tristeza. O pecado produz angústia e tristeza. O pecado afasta o homem de Deus. Aleluia. Mas quando o homem se arrepende, quando o homem diz para Deus: Deus, eu pequei, foi eu que pequei. Aleluia. Deus restaura a alegria no coração do homem e através do seu Santo Espírito, Ele confirma que nós somos filhos de Deus. Que isso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo número 16. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Aleluia. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas isso só acontece, permita-me repetir, isso só acontece quando nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão. Então o Pai nos perdoa, traz de volta a alegria, aleluia, traz de volta a salvação, e você agora sente pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus fala no teu espírito: você é filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando você pede perdão, vem as bênçãos. Alguém vai apontar e dizer assim: mas aquele não pecou? Aleluia. Porque infelizmente, irmãos, a gente sabe, a gente sempre levanta o dedo, né? Sempre aponta, ou nós apontamos. Deixa eu dizer nós somos homens naturais, todos nós. Deixa eu incluir nessa história para os irmãos entenderem melhor. Nós acusamos, nós acabamos por ser acusadores. Nós esquecemos que o acusador já está julgado pelo Senhor, e nós que ficamos julgando. Só que quando a gente aponta assim, a gente está apontando um para o próximo, três para nós e um para Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida? Aleluia. Um para o próximo, que a gente está acusando ele, três para nós, e um para Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida? Oh, glória! Mas se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu aprendi aqui, meus irmãos, eu aprendi que Davi, ele fez pedidos a Deus. Ele pediu a Deus sabedoria, purificação dos seus pecados, alegria da salvação. Meu irmão, quando nós pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados, o Senhor tem prazer em nos perdoar. Mas lembre-se, o pecado tem consequência. Aleluia. Você nunca vai deixar, eu nunca vou deixar de colher a plantação do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar do nosso pecado todos os dias. Que Deus nos abençoe. Concluindo, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, te adoro, meu Senhor.
na beleza da tua santidade. E sou agradecido por esta importante lição, que fala não somente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos. Eu peço ao Senhor que toque os seus corações, perdoando aqueles que confessam, restaurando vidas, restaurando corações, removendo toda angústia, dando saúde, dando graça, dando a alegria da tua salvação. Se oramos em nome de Jesus, aleluia, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui encerrando a Escola Bíblica Dominical, mas antes de encerrar, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que nos ajudassem na campanha do quilo, né, irmãos? A igreja está fazendo da seguinte maneira: aqueles que trazem a doação de pelo menos 2 quilos de alimento não perecível na igreja matriz, tá? Levam uma máscara mais bacana do que a minha, né? Tem até os irmãos aqui que tem. Mas tem aqui, irmãos, tem máscara bacana, coisa boa. Vem para cá, traz o seu quilo para abençoar a obra social da igreja e leva a sua máscara de proteção, tá certo? Que Deus abençoe. E quero dizer para os irmãos também que logo mais, a partir das 18 horas, já haverá o culto da família, né? O culto da família aqui na matriz e nas congregações também, né? Algumas começam às 6, como em Cidade Nova, e outras começam às 7. Todos nós estaremos cultuando. Os irmãos acompanhem, como é que se diz? Dê o seu like, enfim, diz que você está presente, né? Diga que você está se comunicando com a gente também, que você está no mesmo espírito, adorando e glorificando o nome do Senhor, tá certo? Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Maravilhoso Senhor, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, entregando todo esse trabalho em tuas mãos e agradecendo pela orientação do teu Espírito em poder passar esta lição para os teus filhos. Nós te pedimos a tua bênção sobre todo o campo das Assembleias de Deus em Guaba Grande, sobre a vida do teu servo, pastor Israel Maia, sobre a sua família, sobre todos os obreiros do campo, servos do Senhor, pastores, líderes, sobre todas as congregações, e não somente estes, mas sobre todo aquele que prega a tua palavra. Abençoa todos os teus servos, da saúde, da graça. Também, Senhor, visita minha irmã, que necessita do Senhor nessa hora, nosso irmão Júnior e tantos outros que necessitam do Senhor neste momento tão especial. Nós oramos a Ti e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Assembleia de Deus em Guaba Grande, uma igreja firmada na palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo desde agora e para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Deus abençoe.